Adélia, Diego. Bom dia. Bom dia, pessoal. Isso aí. Jamison. Vamos ver quem mais está aí. Bom dia, professor. Bom dia, professora. Bianca, Efraim, João, Cielo, Marcele. Isso aí. Vamos ver vocês aí. Andressa, tudo bom, Andressa? É isso aí. Aí, Marcele. Bianca, né? Jamson, tá aí. Maria Vitória. Ana. Moçada, bom dia, Vitória. De 30 a gente só tem 11, né? Então, muito pouquinho ainda, mas já está meio tarde, né? 11h15, depois eu não consigo terminar a missão. Né? Bom dia, James. Oi? Pode pôr. Vamos lá. Eu vou colocando a aula, né? Para a apresentação. Isso, muito bom. Só que aqui precisa diminuir isso. Tá. É isso aí. Vou esperar mais 2 minutinhos aí, a gente já começa aí para não ficar para trás, né? Aqui tem modo de apresentação. Sim? Melhor, né? Isso. Muito bom. Bem melhor. Olha, temos 18. O Vitor tá aí. Vai chegando a turma, né? 19. É isso aí, moçada. É 22. Vamos lá, moçada. Bom, eu tenho escolhido as síndromes, né, para estar apresentando para vocês. Dei aquela aula de síndrome de Down, semana passada nós demos outras síndromes, mas e hoje nós vamos falar de outras síndromes não menos importantes, né? E principalmente a síndrome do X frágil, né? Ou de Martin-Bell, que seria a segunda síndrome mais comum, né? E o X frágil, ele é responsável pela maioria dos pacientes que a gente conhece com alteração intelectual, não é? E ele aparece, é muito complicado a gente fazer o diagnóstico imediatamente, né? A gente vai observando porque ele pode estar em vários níveis de incidência, né? De agressividade, ou muito leve, ou às vezes muito agressivo, né? Confundindo com autismo. E é uma síndrome que ela é detectável pelo exame de DNA, pelo estudo genético, né, do nosso paciente, e pode estar associada a outras síndromes também. Então a gente precisa conhecer bem, não é?
e sempre atender os nossos pacientes com muito respeito e sempre observando o que é de melhor para eles, né? Então, o X frágil é a principal causa de deficiência mental herdada, né? Vem do pai ou da mãe, né? É suplantada apenas pela síndrome de Down, quer dizer, é muito frequente, né? A síndrome de Down é a que mais aparece, depois nós temos esse tipo de acontecimento, né? Que é o que a gente fala, que o indivíduo que não tem capacidade de raciocínio, né? Dificuldades sociais e tudo mais, né? Sendo a mulher a principal transmissora, a mãe, não é? A segunda causa genética de retardo mental depois da síndrome de Down, né? Em 2008, que é relativamente jovem, né, essa pesquisa, né? A mais frequente de retardo mental, né, herdado, com uma incidência estimada de 1 para 4 mil em homens, 1 para 6 mil em mulheres, e dizem até 1 para 2.500, mais ou menos, 2.400 entre homens e 2.400 em mulheres também. Então, ela é bem frequente, né, pela proporcionalidade. Ela tem as suas características, né, que nós estamos vendo aqui um desenho, não é por acaso que esse desenho está aí, né, um rosto alongado, queixo proeminente, né, uma testa larga, indivíduos de estatura maior, é comum eles serem bem altos, né. Então, a gente sempre ir com uma deficiência, uma dificuldade de olhar nos olhos, uma dificuldade de comunicação, não é? Tem algumas coisas que ocorrem, outras não. Por exemplo, o paciente ter crises, né, epiléticas, isso alguns pacientes têm, outros não, e vão bordeando muitas vezes o autismo, né? Mas com essas características físicas aí que são comuns. Os homens são afetados em grau moderado e as mulheres, quando afetadas, em grau leve, né? Menos intensidade que nos homens, né? Nos primeiros anos de vida se manifesta por um atraso das funções psicomotoras, né? Que é movimentação, caminhar, né? Especialmente a linguagem. Nas mulheres afetadas, heterozigotas, quer dizer, elas não são homozigotas, elas não obrigatoriamente vão ter filhos, vão transmitir essa doença aos seus filhos, mas eventualmente por ter um gene alterado, ela vai transmitir essa mutação, né, para a sua prole, para alguém da sua prole é possível que ocorra, né? São descritos aspectos físicos similares aos homens, porém com menor frequência e mais leves. Isso em 99 fontes. Durante a primeira metade do século XX, algumas pesquisas identificaram um número excessivo de homens com deficiência mental em relação às mulheres. Martin Bell, em 1943, que é também uma síndrome onde ele dá um nome, né, relatam o caso de uma família com 11 homens afetados por uma deficiência mental severa, filhos de mãe com inteligência normal. Não é? Então, eu como profissional da área de pacientes especiais, eu tive muito contato com pacientes do sexo masculino em clínica portadores de X frágil, né? O que eu não identifiquei tanto em mulheres, né? Mas em homens, bastante. Não sei explicar, né? Mas eu também não fiz as estatísticas nem nada, mas as estatísticas são feitas cientificamente de forma formal, então muito dificilmente a gente poderia estar contestando, mas na minha experiência profissional são, na maioria, indivíduos homens, né, que eu conheço, né? Inclusive um muito próximo de mim que é homem, né? É uma herança ligada ao cromossomo X, né, de gene recessivo, heterozigoto. Esses estudiosos, avaliando os cromossomos de 7 indivíduos com uma mesma família, verificam a presença do X frágil nos afetados, além de identificar o aspecto facial característico dessa síndrome, né? Ballone, em 2007, afirma que a doença é muito mais frequente em meninos que em meninas, talvez porque o homem apenas um cromossomo X, portanto, sendo este defeituoso.
não haverá outro X sadio para compensar, como ocorre na mulher que tem 2 cromossomos desse tipo. Né? Interessante. Apresenta vários sinais e sintomas, né? Clínicos, físicos, cognitivos, comportamentais. Né? E eu acho que todo mundo já viu um paciente com essa característica aí, né? Macroorquidismo, né? Que essa é a parte que a gente não vê, né? Que são as gônadas, né? Que são de grande volume, né? Macrocefalia, cabeça grande, palato ogival, alto, né? Palato profundo, né? Queixo e orelhas proeminentes, problemas oftalmológicos, que é estrabismo, miopia, atrofia óptica, né? Entre outras patologias. Problemas cardíacos, isso é bem complicado, porque esses indivíduos, eles, pela dificuldade cognitiva e tudo, eles são afeitos a uma dieta compulsiva, né? Eles comem. Tenho pacientes como esses que são muito próximos a mim, né? Como parentes, né? E eles comem de uma forma muito violenta se não forem devidamente treinados, né? Condicionados, correm riscos de excesso alimentar e agravando doenças cardíacas, como a gente conhece as repercussões de uma dieta como essa, né? As otites, né, que são infecções auriculares, né, do pavilhão auditivo, lá, que o paciente tem muita dor, né? Tudo que é dor com paciente com deficiências são coisas assim muito importantes, né? O que eu faço? O que aconteceu? Negócio aqui. Aqui. Então ele vai ter dificuldades motoras, né? Visoespaciais e de raciocínio, né? De fazer conta, de observar ambientes, fazer mensurações em ambientes, né? Tem dificuldade de atenção, quer dizer, uma pessoa que às vezes parece normal, mas ela não consegue se fixar, mas se vai exigindo, ele vai ficando retraído e a gente acaba achando que é uma preguiça, né? Uma coisa assim, um defeito de personalidade, na realidade é da pessoa mesmo, né? Então, às vezes eles são até espancados, né? Porque cometem erros e às vezes para as pessoas que têm o domínio deles, né? Que estão ali junto deles o tempo todo, podem ser até violentos para esses pacientes, né? Tem deficiência mental, obviamente, né? Pode ser agressivo. Alguns, né? Conheço alguns X-Drive gemelares, né? E na minha experiência, um era bonzinho, o outro era bravo, sempre, né? Os gêmeos que eu conheci, por coincidência, não sei se tem alguma coisa assim, se é alguma coisa que eles desenvolvem, né? Mas é muito comum um ser bonzinho, o outro um mais sociável e o outro um pouco afastado, um pouco antissocial. Não sei se é porque acaba tendo raiva daquele que é o queridinho e tudo mais, e ele acaba se retraindo cada vez mais, né? Pode acontecer também, e aí já é alguma coisa assim, não ligada à genética, mas ao desenvolvimento, né? Às atividades sociais, né? A hiperatividade, né? Um paciente que não tem parada, que sempre está procurando alguma coisa para fazer, sempre em movimento, isso é extenuante para as famílias, né? Fala em hiperatividade, a hiperatividade ela desgasta o casal, a mãe, os irmãos, todos que estão próximos ali, porque a hiperatividade está ligada à periculosidade, né? A probabilidade desses indivíduos se machucarem. Então, tem que ter uma atenção o tempo todo, né? Eu infelizmente, né? Eu presenciei há muitos anos atrás, eu fui procurado por um amigo meu ortopedista e nós operávamos juntos esses pacientes. A gente levava ao centro cirúrgico para fazer os procedimentos. E ele me falou: Cássio, eu descobri aí uma família muito carente. Eu falei com a mãe pediu para você dar uma olhada.
o pai é um indivíduo que não aceita a doença dos filhos, são 2 meninos, né? Mas eu queria que você desse uma olhada, era no interior, quando eu dava aula lá em Bragança, né? Ele falou, lá no Tanque do Moinho, para frente, numa olaria. Olaria são esses locais onde faz tijolo, telha, essas coisas, mexe com barro e queima essas peças e transforma, né? A gente usa na construção civil. E é um serviço razoavelmente bruto, cansativo, repetitivo, né? As pessoas têm que lidar com essas coisas assim. Isso são produtos até medievais, né? Que a gente usa desde de sempre, né? Então, as pessoas que lidam com isso têm uma tendência de carregar coisas, tudo mais, e não se dedicar muito à parte intelectual. Então, infelizmente, o pai dessa criança aí, ele tinha lá um comportamento muito difícil, não é? E quando eu cheguei lá, eu fui entrando ali na olaria e fui procurar na casa, falar com a mãe, né? Porque ela que tinha solicitado que a gente conhecesse lá, que eu fosse conhecer. Ele já tinha feito uma avaliação médica, eles tinham feito a avaliação médica e eu fui fazer a avaliação odontológica neles, né? Quando eu entrei na casa, um cheiro de urina, de fezes, né? E fui entrando na casa, batendo palma, tudo. Uma casa de chão batido, né? De terra batida. E aí encontrei um amarrado numa das pilastras da casa com corrente e o outro amarrado numa mesa, né? Também com uma corrente. Então, um negócio muito triste, né? Todo sujo, tal, e a mãe não apareceu. E eu retornei à universidade, sem ter tido contato com os representantes, mas o que eu tinha visto lá já era o suficiente. E daí foi um processo para entrar em contato, né? Porque precisa ser muito delicado. Professor, É o que tem que fazer. Pois não. posso fazer uma pergunta? Pode. Durante uma aula, inclusive, da professora Gabriela, sobre... Eu não me lembro se era... era uma das aulas lá de coisas de... SUS. Violência. Não, era sobre maus tratos e tal. Isso. E aí, nesse caso que você se encontrou com uma criança dessa forma, as 2 crianças dessa forma, os pais não estavam nem presentes. E claro que a condição, a mãe deve ter te pedido ajuda, porque provavelmente ela deve apanhar também, né, pela situação, mas quadra na nossa obrigatoriedade de notificação de maus tratos, e aí talvez essas 2 crianças, mesmo que estivessem num lugar público, talvez tivessem mais cuidados do que sendo maltratadas dessa forma com os pais? O que o senhor acha a respeito disso? Não, eu acho, por exemplo, no meu caso, eu estava representando a universidade, né? A universidade tem um departamento jurídico, né, que faz as coisas, e tinha o serviço social lá também, o pessoal da comunitária, que é uma pró-reitoria, por ser uma universidade franciscana, eles têm uma pró-reitoria comunitária ligada a esse tipo de ações, né? E o que eu fiz foi exatamente o que você está pensando. Eu fui lá, comuniquei para o médico, comuniquei para as pessoas, nos unimos todos, porque a gente sempre estava trabalhando junto, tal, com as coisas de Amazônia, de pacientes especiais na universidade e tal. E eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é que as repercussões, elas são, às vezes, violentas, né? Então, tem que ser feito de uma forma que não prejudique, que resolva o problema de forma radical, né, para dar condições de vida para essas crianças, e que os pais também consigam manter essas crianças, né, cuidando dessas crianças, tem orientação. Então, foi isso que nós fizemos. A mãe, excelente, o pai, particularmente, nós internamos os 2, né? Para você entender, a proposta foi levá-los ao centro cirúrgico, fazer a retirada depois de muito andado, de convencimento, de orientação, que esses pacientes fossem ao centro cirúrgico para serem atendidos, né? Para fazer os procedimentos todos que forem necessários naquele momento. E depois a gente fazer no ambulatório o que fosse possível.
E o pai chegou na porta do hospital e começou a brigar com a atendente do hospital, criando problema por causa de coisas assim que estava demorando, que ele já estava lá 15 minutos. Coisa de quem não tem sensibilidade, não tem noção do que estava sendo feito, né? Daí eu tive que conversar com ele, dizer para ele que os filhos deles são doentes, dependem desse procedimento. Aí passei um sermão, né? Por sorte, a secretária do hospital, da forma que a gente se relaciona na universidade, eu sempre fui assim, conheço muita gente, e a atendente do hospital era a nossa aluna da odontologia, ela deixou para lá tudo que ele tinha falado, procedeu à internação, nós levamos para o centro cirúrgico, nós estávamos num horário de cirurgia de ortopedia, tinha um horário marcado, porque ia entrar depois outros tipos de cirurgia no centro cirúrgico, aí conseguimos fazer os procedimentos, né? O pai ficou bem enquadradinho, porque senão ele ia ter que falar com o promotor, né? E daí tudo bem, a gente continuou atendendo esses pacientes, mas realmente é uma situação assim, nós como dentistas comuns, né, no consultório, eu acho que a gente tem a obrigação de fazer um comunicado à promotoria, né, aos órgãos da prefeitura, para que eles acompanhem, ao conselho né, tutelar, conselho tutelar, para que isso daí não fique, para a gente não deixar essas crianças que são cidadãos brasileiros sem atendimento, né? É isso aí. Então, porque seguindo a aula que a professora tinha dado, faz parte da nossa obrigação. Como a gente não vai estar dentro com esse suporte que o senhor tem, é claro que já tem mais contato. Na verdade, assim, nesse caso que ele está falando, né, e em todos os outros, a gente tem que agir com uma equipe multidisciplinar, então assistência social, médico, esse tipo de coisa. No caso, foi feita orientações para a família, então eles começaram a aderir ao tratamento, porque às vezes até por falta de orientação. No caso, não estão seguindo as orientações, não trouxe esse tipo de coisa, a equipe, o dentista, a assistente social e tudo mais, aí tem que fazer a denúncia sim, porque aí são outras pessoas que vão tomar conta. Agora, se a gente consegue ter uma resposta, ok, né? O que a gente não pode é falar para eles, vocês estão tendo maus tratos. Agora, tentar tratar de uma outra forma e se tiver uma resposta, sim. Agora, quando a gente suspeita só e a gente não tem como ver realmente o que está acontecendo, a gente não tem como intervir, vamos supor, um paciente que a gente recebe lá na clínica da Unimes e a gente suspeita e a gente não consegue, por exemplo, a gente não consegue ver, não consegue realmente pelas conversas ali entender o que está acontecendo, a gente deve comunicar sim, porque aí outras pessoas vão investigar. No caso, eu fui antes do almoço, né, nesse lugar. À tarde, o assistente social da universidade já foi e levou uma pessoa da prefeitura, até para não ser agredida, né? Tem uns cuidados que a gente tem que tomar, né? E daí, mas caminhou. Então se eu recebo essa situação, essa criança desse jeito, eu acabo tendo contato de maneira num atendimento particular, naquelas clínicas populares e tal. Então, a melhor coisa seria eu entrar em contato com a assistência social antes, para ver se alguém pode me ajudar no tratamento conjunto. É a melhor forma, antes. Porque só para tentar, às vezes, assim, investigar orientar melhor uma suspeita, né? Aí, no caso, às vezes, se não conseguir, porque tem as equipes de saúde da família, então, com médico, assistente social e tudo mais, né? Tentar localizar o endereço, tudo, e aí eles vão ver de uma forma, assim, às vezes melhor esse caso. Treinado, né? Eles são treinados para isso. E aí, se eles observarem que existe mesmo alguma coisa assim, eles podem ou denunciar ou tentar de acordo, fazer uma instrução, né? Tentar por um caminho diferente sem falar, olha, maus tratos e tal. Agora, dependendo do caso, eles já notificam direto o conselho tutelar vai lá e... Isso aí. Mas a prefeitura normalmente tem como dar suporte, né? A prefeitura dá, como a prefeitura de Santos, de São Vicente, né? Então, quando você faz, eles têm equipes, né, que fazem essas visitas imediatamente. Né?
A nossa APAE, nós tivemos um momento aí que alguns pais não estavam levando, eu já falei para vocês, não estavam levando os filhos para tratar com a gente. A APAE foi notificada, a presidente da APAE está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar exige que a APAE acompanhe essas mães e informe se as mães não estão atendendo essas crianças. Então, é muito rígido isso daí, né? Agora, nós somos dentistas, então a melhor coisa é identificou, passa para quem é competente, né? Para quem tem condição, treinamento e faz isso de uma forma correta, né? E é isso que a gente tem que fazer, profissionalmente é isso daí. Eu tive, por exemplo, no consultório, suspeita de uma paciente no serviço público, com suspeita de agressão sexual, uma criança, né, que estava com papilomavírus no palato e tal. Eu fiquei meio desconfiado. Quando eu comecei a perguntar muito, a mãe começou a falar coisas assim meio para despistar. Daí eu fui e falei com a assistente social, passei o nome, a assistente social foi atrás e a mãe nunca mais apareceu lá no meu serviço. Não sei se ela foi notificada na delegacia, porque a gente tinha um canal direto na delegacia para fazer essas averiguações e tudo. Então, sempre que a gente desconfiar tiver, eu digo assim, não pode ser injusto, né? Mas também não pode deixar uma pessoa sem suporte, sem cuidados, né? Então, é uma questão de humanidade, né? Da gente exercer os direitos de cidadão e direitos humanos. Então, a gente tem que proteger essas pessoas e ponto final, e ponto. E é isso aí. Mas sem insanidade, né? A gente tem que caminhar de uma forma correta. Nesse caso da APAE, o que acontece? Até por isso, pessoal, só, né, falando de novo, a gente sempre fala das fichas dos pacientes, das anotações com data, tudo que vocês tiverem tem que deixar tudo anotado porque é um documento. Então, nós estamos com 2 casos lá na APAE, que a APAE, o que aconteceu? A criança chega lá, eles escovam os dentes das crianças e tudo mais, né? E as professoras, elas notam o que está acontecendo. E outra, a criança chega lá com dor de dente e tudo mais. Então, assim, eles sabem dos nossos cuidados, dos nossos atendimentos, e sempre a gente recebe todos, né? Só que o que acontece? A presidente da APAE entrou em contato com a gente perguntando de 2 crianças. Uma, a gente mandou até carta individual para a mãe, porque a gente já está lá desde 2015 acompanhando o caso, né, do menino. E aí a gente falou, olha, ela nunca veio, você pode olhar aí no caderninho, que já foi carta até individual para esse caso e tal. O que a APAE fez? Notificou o conselho tutelar, e aí, né, foram atrás da mãe e tal, e a mãe começou a levar. Só que assim, levou 2 vezes, não voltou. A APAE já entrou em contato com a gente. Quantas vezes foi, quantas vezes não foi, porque ela não traz a criança na escola falando que está indo aí na Unimes, né? Então, assim, a gente tem como ver isso na ficha e tudo mais. Era mentira também. Então, assim, a gente também responde por isso. Então, a nossa documentação, o nosso prontuário é muito importante. Isso daí é uma coisa que eu preciso falar com vocês, porque às vezes a gente procura lá o prontuário, porque o conselho tutelar, eles entram em contato e a gente não tá com o prontuário tá com o aluno, ou então não devolveu, né, ou então não fez as anotações. Então é muito importante essa parte do prontuário, tá, pessoal? Não só desses pacientes, de qualquer outro, mas esses pacientes são pacientes assim que geralmente as instituições estão em cima para a gente acompanhar certinho. Bom, vamos para frente. Tudo bem, Daniela? Tudo sim. Desculpa atrapalhar o andamento. Não atrapalha não. Isso aí aula é isso aí, né? A gente tem que ter uma formação. Né? Isso aqui é construir a formação de vocês. Então, a gente tem que ensinar a pensar, né? Essa colocação sua é importante nesse momento, porque nos posiciona, né? Isso é importante. Isso não tenha dúvida. Tá bom? Eu agradeço. Vamos lá. Tem alterações também esse paciente, né? Fonoarticulatórias, né? Que ele tem dificuldade na fala, então ele não consegue articular as palavras de forma correta, né? Isso também cria problemas, né? Sociais, ele tem bullying, né? Todas essas coisas dependendo do desenvolvimento desses pacientes, né?
Então tá aí, né? Alguns pacientes aí portadores de síndrome frágil, onde são observados fronte ampla, face alongada e orelhas grandes, né? Mas assim, pronunciada. Conclusão, o X frágil é a forma mais comum de atraso mental herdado em homens, uma incidência estimada em 1 para 4 mil, de 4 mil a 9 mil, né? Mulheres também, né? A gente, pelos trabalhos, a gente vê também, né? Existe uma grande necessidade de divulgar as informações sobre a síndrome do X frágil, visando principalmente o diagnóstico precoce, diminuindo o impacto para o indivíduo, né? Para as famílias, mas principalmente para os profissionais da área de saúde, né? Poderem atuar com melhor direcionamento, né? Poder acolher esse paciente e orientar. Eu falei para vocês, eu tenho um parente meu que tem essa alteração. Ele, nos Estados Unidos, ele teve um atendimento tão perfeito, perto do nosso, né? Não vou dizer perfeição não existe, mas perto do nosso, foi tão bem feito, que hoje ele vai no bar, ele compra, anda de ônibus, de metrô, ele consegue viver, vai no banheiro, vive muito bem entre as pessoas, é muito bem resolvido. E aqui no Brasil ele não, sabe, não conseguia, tinha uma cialorreia forte, né, salivação, não conseguia falar, não conseguia se inteirar, não olhava nos olhos, é exatamente as características dessa doença, né? Então, é importante que a gente rapidamente faça um diagnóstico, encaminhe a família, né? Meu filho mais velho, quando nasceu, tinha um probleminha nas pálpebras, eu fiz cariótipo, fiz todos os exames direitinho, ele não tem nada, ele tinha uma alteração morfológica, né? Operou, está ótimo, né? Advogado, trabalha, fala não sei quantas línguas lá, o cara se vira. Mas passei apertado e foi rápido. Quem fez o diagnóstico, por sorte, né, um amigo meu que já é falecido, que a gente estudou desde o primário juntos, tudo, ele foi muito atencioso, pegou o moleque, virou do avesso, e eu fiquei sabendo rapidamente que ele teria uma vida normal, como poderia não ser assim, né? Então, a gente tem que ter agilidade para poder dar um melhor para esses pacientes, né? É considerada a principal causa hereditária, né? E a segunda, etiologia genética em retardo mental, né? A gente tem o Down e o X frágil. Se a gente pegar aqui nessa referência da professora Aida Sabag, ela, odontologia para pacientes com necessidades especiais, né? Que eu, a professora Gabriela, o professor Gustavo, temos capítulo nesse livro já há muito tempo, né? Somos amigos e todos, estamos no departamento de pacientes especiais lá na PCD Central, no COSSE, né? Mas esse livro tem bastante informação. E a professora lá teve o cuidado de falar muito de Down e muito de X frágil. Ela é uma estudiosa do X frágil. Eu até contribuí com alguns casos meus clínicos para ela entrar em contato com os pacientes, para conhecer, para fazer os exames e tudo, visto do interesse dela, né? Inclusive casos gemelares, né? Ela é muito dedicada. Então, é interessante a gente estudar e conhecer bem essas alterações, né? Desconfiar, né? Mesmo que ele não seja especialista ali só com isso, é muito importante que a gente desconfie e, como profissional de saúde, a gente ajude esses pacientes a se inteirar na sociedade, tá bom? Isso aí. Então, vamos falar da Prader-Willi, né? Agora. Síndrome descrita em 56, é de origem genética, localizada no cromossomo 15, né? Outro do cromossomo 15, ocorrendo no momento de concepção, afeta meninos e meninas em um complexo quadro de sintomas durante todas as suas vidas, né? Esses variando em presença e em intensidade de indivíduo para indivíduo, né?
um diagnóstico precoce, novamente falando de diagnóstico precoce, antes da manifestação do sintoma, principalmente da obesidade, né? Quando vocês virem a foto, vocês vão lembrar que vocês já viram gente assim, famílias assim, né? Pessoas que a gente encontra no dia a dia, a gente não imagina, né? Tem trazido uma melhora na qualidade de vida dos portadores nos últimos anos, né? A gente sabendo identificar, a gente pode ajudar muito, né? Então, a hiperfagia, né, nas manifestações clínicas, né, que são, principalmente nessa primeira foto, né, indivíduo que tem até uma vida normal, né, assim, social, mas ele tem essa dificuldade pelo excesso de peso, são crianças que desenvolvem diabetes, hipertensão, todas essas coisas que os adultos obesos desenvolvem, e as crianças já começam desde essa idade, tem colesterol, tudo, a manifestar, né? O que não é nada bom, né? E constante sensação de fome, interesse por comida, né? Que pode surgir entre 2 e 5 anos de idade e levar à obesidade ainda na infância. Hipotonia, né? Que é o atraso nas fases típicas, né? Do desenvolvimento psicomotor, quando bebês, né? Mais tarde, um fraco tônus muscular, dificuldade com alguns movimentos, equilíbrio, escrita, uso de instrumentos, né, talheres, qualquer coisa, lentidão, né, dificuldades de aprendizagem, fala, né, instabilidade emocional, imaturidade nas trocas sociais, né, são indivíduos ingênuos, né, infantis, né, no relacionamento, alterações hormonais, um atraso do desenvolvimento sexual, né, de órgãos genitais, pelos, né, esse amadurecimento vem desenvolvendo. Baixa estatura, diminuição da sensibilidade à dor, né, isso é interessante, né, mãos e pés pequenos, né, dedos bem pequenininhos, mãozinha assim bem pequenininha, dedos dos pés também bem desproporcionais, né, para menores, né? E aí vai. Então, como essas fotos que nós estamos mostrando aqui. Se a gente olhar na foto da esquerda, tem o dedo de um adulto, né, segurando o braço da criança. Dá para ver bem a diferença, né, de tamanho entre o dedo do adulto e a mão da criança, né? Pele mais clara que os pais, né? Boca pequena, com lábio superior fino, inclinado para baixo nos cantos da boca, fronte estreita e olhos amendoados e possível estrabismo, né? São pacientes que podem apresentar estrabismo, né, em algum momento. Vejam que na foto da direita não mostra um estrabismo tão importante. No da esquerda, né, da nossa esquerda, ele está bem estrábico, né? Bebês apresentam baixo APGAR ao nascer, né, que é o índice de APGAR, é a avaliação de 5 sinais objetivos do recém-nascido no primeiro, no 5º e no 10º minuto após o nascimento, atribuindo-se a cada um dos sinais uma pontuação de 0 a 10, sendo utilizado para avaliar as condições do recém-nascido, né? Sinais avaliados são frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor da pele, né? E aí é atribuída uma nota, né? E essa nota, quanto mais baixa, mais próximo de alterações, né? Tem dificuldade de sugar, né? Porque eles são preguiçosos, choro fraco, são muito pouco ativos, dormindo a maior parte do tempo, né? Raramente conseguem ser amamentados, quer dizer, tem dificuldade de alimentação, seu desenvolvimento neuromotor é lento, tardam a falar, engatinhar e caminhar, né? Então, esses pacientes têm que tomar cuidado, porque eles podem broncoaspirar, né? São pacientes que não são cuidadosos ao se alimentar. Então, a gente tem que ter sempre um cuidado, né? Pacientes acamados, pacientes que com dificuldades de deglutição, a gente deve sempre desconfiar dessas dificuldades e tomar sempre cuidado para que eles não regurgitem, né, e broncoaspirem, todo esse problema, né, que se alimenta mais,
regurgita, broncoaspira, tem pneumonia, vai a óbito, né? Esse seria o jeito ruim, né, de acontecer. E pessoal, eu tenho um caso de síndrome de Prader-Willi que eu acompanhei desde o nascimento até os 21 anos desse paciente. Acompanhei muito de perto, porque até era filho de uma colaboradora nossa, né? E quando ele nasceu, a minha mãe é fonoaudióloga e quando eles fizeram esse índice de Apgar na criança, eles falaram para ela, assim que ela nasceu, assim que o menino nasceu, porque eles falaram para ela, olha, ele demorou para chorar, né? Ele era totalmente hipotônico, né? Totalmente, assim, molinho. E tem alguém com o microfone ligado. Pode desligar, por favor, que está fazendo bastante barulho. Tem até uma música aí tocando no fundo. É a Milagro, acho. E o que acontece foi que o médico, né, a hora que fez esse índice na criança, né, que vocês estão vendo aí que tem várias coisas, então ele não chorou, na verdade, não é que nem que demorou para chorar, não chorou, não tinha, né, assim, reflexo, esse tônus muscular completamente hipotônico. E aí ela mandou chamar minha mãe, né, porque ela ficou muito nervosa, ela mandou chamar minha mãe, que é fonoaudióloga, lá na maternidade. E aí minha mãe acabou fazendo uns outros testes e falou para ela, olha, porque o médico falou que a criança tinha síndrome de Down. E aí minha mãe falou para ela, olha, não é síndrome de Down, não são as características de síndrome de Down, uma outra síndrome aí, né? E então já foi assim, foi diagnosticado como síndrome de Down, mas não era. E depois a gente acompanhou todo o desenvolver dessa criança, né? A gente acompanhou até 21 anos, porque com 21 anos ele acabou falecendo. Mas aí, conforme a gente for falando aqui, eu vou comentando com vocês. Os exames diagnósticos, né? A suspeita da síndrome geralmente costuma ser levada adiante da hipotonia no primeiro ano de vida e pela obesidade e atraso neuromotor anos após, né? O diagnóstico, porém, depende da realização de um teste genético no sangue que consegue identificar a ausência de informações provenientes da região do cromossomo 15 do pai, né? Não existe meio de recuperar a informação genética perdida, quer dizer, não tem cura. O tratamento se baseia em estratégias terapêuticas e educacionais para garantir à criança o melhor desenvolvimento físico e mental possível, né? Então, é isso que eu falo, da gente poder estar dando todo o suporte para essas crianças desde o começo, da idade mais tenra, já começar a estimular esses pacientes dentro das suas fragilidades para que eles possam ter uma vida mais próxima da normalidade, né? Não há como evitar o desarranjo cromossômico que envolve a síndrome de Prader-Willi, uma vez que essa falha surge de maneira aleatória e esporádica na maioria dos casos. Você quer falar alguma coisa, Ana? O caso diagnosticado cedo da síndrome de Prader, né, Willi, pode nem chegar a apresentar alguns sintomas indesejáveis, ou mesmo tais sinais poderão ser amenizados, né? É bom salientar ainda que, se diagnosticada de maneira precoce, processos clínicos considerados mais invasivos, como eletromiografia, que é um exame para verificar potência muscular, resposta do caminho do estímulo muscular, e é dolorido, eu já fiz isso daí no braço, por causa de lesão de carpo, tudo, e muito dolorido, né? E biópsias, né, que são procedimentos cirúrgicos invasivos, vocês conhecem muito bem, né, no músculo, a gente pode evitar, né, tudo isso fazendo precocemente outros tipos de processos para fazer o diagnóstico, né? Então, por aí, eu não vou evoluir, eu queria... Posso só falar desse
caso? Então, pessoal, esse menino, né, eles têm bastante alterações comportamentais, eles são muito difíceis de lidar. Então, ele tomava até medicamentos psiquiátricos. A obesidade é uma coisa assim incontrolável, porque eles comem, eles chegam assim, na escola batia no pessoal da merenda, na professora, eles acabavam chamando a mãe, né? Nesse caso também ele batia muito na mãe, uma vez estava só com a mãe em casa, e como eles ficam grandes, né, fortes por causa da obesidade, chegou até a desmaiar a mãe. Mas eles têm essas deficiências depois de amadurecimento, até dos órgãos e tudo mais. Então, ele acabou falecendo por causa de complicações respiratórias. Eu, no consultório odontológico, tratei dele muitas vezes. Muitas vezes ele era arredio. Às vezes que ele não foi arredio, que a gente foi mais tranquilo assim trabalhar, foi porque como ele estava numa fase tomando muito medicamento psiquiátrico, então ele dormia muito, né? Ou muitas vezes até dava muito trabalho para o atendimento, mas uma vez ele acabou caindo e teve avulsão dos 2 incisivos centrais superiores permanentes. A mãe acabou levando lá para mim, nós fizemos o reimplante desses dentes, né? Eu fiz o reimplante, fiz o tratamento endodôntico, colocamos contenção e tudo mais. E, assim, uns 2 anos antes dele morrer, a mãe me ligou e falou: olha, Gabriela, eu cheguei em casa, os dentes ficaram ótimos e tudo mais, né? Isso foi com uns 8 anos de idade. E quando eu tô aqui em casa, eu cheguei e o pai dele não viu, e ele estava no banheiro e ele mesmo tirou, né, os 2 incisivos centrais, que você fez os canais e tal, e um incisivo lateral, e agora ele está fazendo força para tirar o outro incisivo lateral. O que eu faço, né? Porque ele jogou no vaso sanitário os dentes e deu descarga. A gente não acha, ele falou que jogou dentro do vaso sanitário. O que eu faço? O que faz depois que o dente foi para o vaso sanitário? Não tem como fazer. E ele estava avulsionando mesmo os dentes, né? Ele tinha quadros de automutilação, de se morder, esse tipo de coisa. E assim, momentos que ele era extremamente carinhoso, é claro que ele deu muito trabalho para a mãe dele, né? A mãe dele sempre levou para fazer os tratamentos fora aqui da cidade de Descalvado. Aprendeu até a dirigir na estrada. Então, assim, ela sempre foi muito atenciosa, fez de tudo por esse menino, né? Então, assim, são casos realmente complexos. É uma síndrome que a gente... assim, como eu tive muito contato, a gente acaba tendo uma maior experiência assim no tratamento, mas infelizmente ele acabou falecendo com 21 anos, né? Deixa saudade aí para todos, apesar de, né, de ter dado muito trabalho aí para a gente, mas para a mãe principalmente. Mas assim, é só uma experiência que eu quis falar para vocês no caso dele. É isso aí, pessoal. Nós estamos com o horário já limitado. Semana que vem a gente vai continuar com esses estudos, né? E eu queria que vocês assim lembrassem sempre que vocês não precisam ser computadores, né? Saber todas as síndromes, tudo de cabeça, ser um grande conhecedor. Vocês têm que ser profissionais de saúde, ter a capacidade de verificar que uma pessoa tem algum tipo de fragilidade e saber orientar. Então, é aquilo lá. Se você tem uma conduta médica, né, medicina nada mais é que diagnosticar doenças e tratar doenças. Então, uma forma de tratar dá caminho para essas pessoas, para eles terem boa qualidade de vida, não é? Então, a nossa obrigação, e o cirurgião dentista ele é especialista em ter acesso precoce aos pacientes, não é?
Hoje nós temos odontologia de bebês, nós temos vários momentos, né, que nós estamos em contato com os nossos pacientes, que eles nos procuram muitas vezes por um determinado tipo de solicitação e a gente acaba fazendo diagnósticos de outras coisas, né? É muito comum, né? Dá um aqui para a Gabriela aqui, a tia dela fumante, né? Como vocês já tiveram patologia, com o professor Narciso, tudo, tinha uma lesão na língua, não sarava, uma pessoa, né, normal, tal, como nós todos aqui, mas não queria saber de tratar. Quando foi ver, foi fazer o exame, era um tumor maligno, um carcinoma, tudo, tal, tirou lá, fez a cirurgia no local, retirou a peça, né? E no final, como ela está bem com saúde, nós fizemos precocemente o exame, ela até duvida que era câncer. Veja como é complicado. Mas a nossa parte profissional a gente fez, né? De fazer esse diagnóstico, como a gente trata de várias síndromes lá na nossa clínica, síndromes que são novidade para os colegas, que nós conseguimos fazer o acesso ambulatorial e dar saúde para esses pacientes, para evitar que eles fiquem edentados, né? Que eles tenham dor, que eles tenham infecção. Então, é nesse sentido que a gente vai. A gente deve ser curioso, né, para estudar os nossos pacientes, mas nunca ficar com essa coisa, mas eu nunca vou saber tudo. Ninguém vai saber tudo, mas que vocês têm essa formação com a gente e vocês têm condição de cuidar dos seus pacientes, com certeza, né? Eu já falei a qualidade que vocês têm no cuidar dos pacientes, né? É elogiável, né? Pela dedicação, a força de vontade, né? Supera a aquisição de informação já com vocês, né? Vocês vão em busca e têm condição de serem ótimos profissionais, tá bem? Eu agradeço, nós estamos já no horário estourando aí. Pessoal, só falar da atividade dessa semana, é uma atividade um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados a fazer aqui no PNE. Então, tem um caso clínico, né, de um paciente autista. Então, assim, na verdade, nós estamos pedindo lá todo o manejo comportamental desse paciente e o planejamento odontológico desse paciente, né? Eu mandei um artigo também para vocês, tem um capítulo do livro da professora Aida, mas tem um artigo também muito interessante que fala de toda essa parte do manejo, né, comportamental do paciente, porque isso daí é muito importante vocês... a gente vai ter que fazer um manejo para poder tratar esse paciente. E a gente vai estar pensando nesse tratamento em ambulatório, né, no consultório odontológico. Então, esse que é o planejamento que vocês devem fazer. Qualquer dúvida, vocês vão perguntando no grupo, porque aí a gente vai respondendo, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de outros, né? Então, a gente vai complementando ali as informações se vocês tiverem dúvida, tá? Bom, eu agradeço aqui todo mundo que está agradecendo, que falando, né, com a gente. Quero dizer que amanhã, de hoje, eu acho que nós já conversamos bastante. De amanhã é o seguinte: o professor Keller vai estar de manhã com a gente para conversar sobre aquele caso, para estar com a gente, para a gente falar de pacientes hospitalares. Eu pedi para ele estar, até porque vocês não têm contato com ele esse semestre, então não é só corrigir uma tarefa, né? Eu acho que é importante que vocês estejam com ele também. Ele está trabalhando muito. Pessoal, Está arriscando a vida, né, no que ele está fazendo. Trocou o plantão hoje para amanhã estar com a gente. O professor Cássio tá emocionado aqui. Desculpa aí. Tá bom? Eu amo vocês, estejam aqui amanhã para a gente poder estar junto. Quem não fica emocionado, né? Esse professor. A gente está sentindo muita falta de você. Muita falta. E não posso, e a gente vê o sacrifício que ele está fazendo, e então acho que vai ser legal ele ver vocês, estar com vocês, e ele gosta muito de vocês, nós gostamos também, nós amamos vocês aí, é uma turma especial,
E é isso. Hoje ele não está com a Beijo. gente porque ele está lá na UTI, ele está sendo muito, né, requisitado na UTI. Amanhã ele vai estar com a gente aí na COI. A gente tem conversado muito com ele. Ele, assim, tem ficado muito... ele está muito exposto, ele está muito chateado, né? Tratando com os pacientes, que ele chega, então, assim, o que ele tratou num dia, já no outro dia já não estão mais lá, e as famílias, né? Então, assim, claro que a gente fica imaginando, a gente consegue imaginar, mas ele que está lá, assim, é diferente, né? Ele está muito sentido, porque, assim, as famílias, às vezes, não tem como ter contato, não tem, às vezes, como saber notícias, e às vezes eles que têm que dar notícia de que os pacientes não estão mais lá. Então, assim, a gente está acompanhando lá o professor Keller para a gente, claro, a gente fica muito sentido, o professor Castro está muito, muito chateado, emocionado, gostaria de estar lá, gostaria de estar lá ajudando, né, todos nós, né, o professor Keller, mas o professor Keller está realmente passando por um momento, assim, bem difícil, porque ele está lá junto com tudo aquilo. Então, por isso também que ele não está aqui hoje, mas amanhã ele vai estar, tá bom? É isso, pessoal. Né? Tem os heróis que aparecem na televisão e os que não aparecem, né? Então não preciso falar mais nada. Tá bom? Beijo a todos. Até amanhã. Fiquem com Deus. Falou, Gabi. Beijo. Beijo, James. Fica com Deus. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado pelas palavras aí. Fica com Deus. Só tá a Gabi conectada agora. Parece que congelou a tela dela.